A paz do Senhor, meus amados irmãos. Nós vemos aqui o livro do profeta Malaquias. Você já leu o livro de Malaquias todo? Ou só conhece Malaquias 3:10? Vamos ler o início? O peso, a ingratidão do povo. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia amei a Jacó. E odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecido estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão, e eu destruirei, e lhe chamarão termo de impiedade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos verão, e direis, o Senhor esteja engrandecido, além dos termos de Israel. O filho honra ao pai, e o serve, e o seu senhor. E eu sou o pai. Onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vamos repetir? A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós te temos desprezado o teu nome? Isso é uma pergunta que os sacerdotes fizeram a Deus. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Os sacerdotes são os líderes espirituais. É os que serviam no templo. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis um animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda debalde o fogo do meu altar, e não tenha prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Nem aceitarei a oferta da vossa mão. Mas, desde o nascimento do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura. Porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, sua comida desprezível. E dizeis ainda, eis que canseira, e o lançaste o desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo. Assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor dos Exércitos. Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre os gentios. Pronto. Até aqui nós vimos o quê? A ingratidão do povo. No sentido de quê? Porque os sacerdotes estavam oferecendo sacrifícios a Deus, e o povo também estava oferecendo sacrifícios com ofertas que não agradavam a Deus, que eram os animais coxos, cegos. E quando tinha-se um macho, em vez de oferecer o macho, ofereciam os piores. Estavam a dar a Deus os piores. Não é? Mas o que eu quero chamar a atenção é no sentido aqui do capítulo 2. Porque nós sabemos que os pastores ensinam que quem não dá o dízimo e não dá a sua oferta está roubando a Deus. Vamos ver quem é que roubava a Deus? Nós vamos ver aqui agora, no capítulo 2, para saber contra quem foi essa profecia que Deus fez com que o profeta Malaquias profetizasse para Israel. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos,
enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já as tenho amaldiçoado, porque não suplicais a isso no coração. Aqui Deus está falando que vai amaldiçoar quem? Os sacerdotes. Que este mandamento aqui é contra eles. Eis que eu reprovarei a vossa semente, e espalharei o esterco sobre os vossos rostos, e o esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento. Este mandamento, então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu las dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-me por causa do seu nome, do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e iniquidade não se achou em seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei. Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós, aqui Deus está falando com o sacerdote, mas vós vos desviastes do caminho. A muitos fizestes tropeçar em quê? Na lei. Corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo de Israel. Viste que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Nós podemos ver aqui que, primeiro, tinha uma oferta que não estava agradando a Deus, no capítulo 1. No capítulo 2, Deus deixa bem claro que essa profecia é contra os sacerdotes, porque desviaram dos estatutos de Deus, que era o quê? Trazer a 10ª parte para a casa do depósito, ou para as câmaras do depósito, que era um local dentro do templo de Jerusalém, onde se recolhia os alimentos e os mantimentos, os grãos e tudo aquilo que escolhia, da vinha e os animais também. Nós sabíamos que o dízimo jamais foi dado em dinheiro. Mas os sacerdotes estavam, nesse tempo, roubando a Deus e não estavam cumprindo com a aliança que Deus fez com a tribo de Levi. Porque a tribo de Levi foi a única que não tinha direito na terra prometida. Então, das 12 tribos, as 11 tribos tinham as suas terras. E Deus obrigou que as 11 tribos trouxessem 10% da colheita do campo para sustentar a tribo de Levi. Porque os levitas eram encarregados de cuidar das coisas do templo. E você pode ver isso, se ler o livro de Levítico, vai ver a instituição quando Deus os fez e os separou para cuidar do templo. Você também pode ler Hebreus 7, o capítulo todo, para poder entender sobre os dízimos. E vai também ler Hebreus no capítulo 8, para ver no final que fala que a nova aliança substitui a velha. Porque ninguém põe vinho novo em odre velho. E ninguém faz remendo, né, novo num pano velho, porque senão fica maior a rotura. Então, se o sacerdócio dos levitas tivesse sido um sacerdócio perfeito, né, nós podemos ir lá em Hebreus e ver, não necessitaria mais de que houvesse outro sacerdote. Porém, Deus fez vir o seu sumo sacerdote eterno, que é Jesus Cristo, a qual foi o sacerdócio perfeito e eterno. Portanto, já não existe mais essa lei que foi dada para sustentar os levitas. Seu sacerdócio de levita já não existe mais. Você não é descendente da tribo de Levi, não é? Agora nós vamos ver aqui em Malaquias, no capítulo 3, diz assim, quando diz aqui, olha, eu vou ler a partir do versículo 1 para você entender tudo, né? Aqui está falando da profecia. Eis que eu vos envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, e quem vós buscais. E o mensageiro da aliança. Qual aliança? Quem é o mensageiro da aliança? É Jesus Cristo, que fez a nova aliança e falou com os discípulos. Eis que eu vos faço um novo pacto, a nova aliança. E lá em Hebreus, no finalzinho do capítulo 8, você vai ver que a nova aliança de Cristo substituiu a velha aliança, que era o sacerdócio imperfeito. E Cristo é o Cordeiro Imaculado perfeito, que levou consigo a lei. Embora viveu dentro da lei, quando era judeu, cumpriu toda ela, guardou todos os mandamentos, mas quando morreu, levou consigo toda a lei e todo o jugo.
E naquele momento ali foi rasgado o véu do alto a baixo e acabou com aquela separação que se fazia entre o povo e o Santo dos Santos. Agora já não precisamos mais de sacerdotes, porque nós também já temos livre acesso a Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Não é mesmo? Nós vamos ler agora o capítulo 3. Eis que vos envio o meu mensageiro, que preparará o caminho de diante de mim. De repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará a tua vinda? Já está falando da segunda vinda de Cristo. E quem subsistirá quando ele aparecer? Está falando da segunda vinda de Cristo. Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão uma oferta em justiça. E a oferta de Judá em Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros anos. Chegar-me-eis para vós para juízo, e eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente. Contra os quê? Os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva, e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Já estamos agora aqui em Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo, agora no 6. Porque eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus é o mesmo, ele fez aliança para sustentar o povo da tribo de Levi, que eram os levitas, que serviam no templo. E os sacerdotes deixaram de levar os dízimos, que são a 10ª parte da colheita, de todo o fruto da terra. Jamais foi dado em dinheiro. Portanto, quando os sacerdotes deixavam de levar esses dízimos aos levitas, o povo deixava de levar. Não é? Então os levitas ficavam o quê? Sem o seu sustento no templo. Então, quando eles ficavam sem o sustento, você vai ler lá em Neemias, que Neemias, quando chegou e procurou os levitas, tinha visto que eles tinham saído, tinha desamparado a casa de Deus. Eles estavam dentro das portas, mas tiveram que sair de dentro do templo e ir plantar. E ir para fazer o seu próprio plantio, para ter o seu sustento. Porque o povo deixou de levar a 10ª parte da colheita dos cereais, dos grãos, da terra, para sustentar os levitas, como foi ordenado uma vez por ano, cumprir tal promessa de levar. E de 3 em 3 anos, comer juntamente com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro. Você vai ver mais vídeos a respeito disso na internet. Ora, desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos. Deus está falando que eles desviaram dos mandamentos de Deus. E não o guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei-vos para vós outros. Em que havemos de tornar? Eles ainda diziam a Deus. Deus diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com a maldição, sois amaldiçoados. Deus prometendo amaldiçoar os sacerdotes. Porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Agora a ordem de Deus aqui, ele fala que roubou no dízimo e na oferta. No dízimo é porque deixavam de trazer a 10ª parte dos alimentos para a casa do tesouro, a casa do depósito, né? Que era o armazenamento dos grãos que se colhia. Dizimar significa exterminar, matar, despojar. E eles tiravam a 10ª parte, que era a primícia do campo, para levar para sustentar os levitas. Mas quando fala da oferta, que oferta era essa que era dada? Em dinheiro? Não. Era oferta em animais, em sacrifício. Você pode ver que eles ofereciam, no capítulo 1, fala que eles ofereciam um sacrifício coxo diante de Deus. E Deus não agradou e falou que eles estavam roubando nas ofertas também, querendo enganar a Deus, oferecendo um animal que não prestava. Aí Deus fala aqui, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Você pode ler esse capítulo que Deus não está mandando trazer oferta para a casa do tesouro, simplesmente dízimos. Para que haja mantimento na minha casa. Mantimento é alimento. Você pode ver isso no dicionário. Fazei prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu. Abrir a janela do céu é derramar bênção. Você pode confirmar isso lá em Gênesis, quando Deus deu o dilúvio e falou que abriria a janela do céu. E quando fala que vai haver maior abastança, de maneira que não terás lugar para recolherdes. Isso aqui está falando, sabe de quê? Você não recolhe dinheiro. Nessa altura aqui, Deus estava falando de recolher os grãos, que as bênçãos iam ser tanto. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o devorador. E por causa de vós, repreenderei o devorador. Amém? Eu vou explicar para você que o devorador não é demônio, é um gafanhoto. Siga o próximo vídeo. Deus abençoe você até lá. Em nome de Jesus.